no capítulo 20, no versículo 4 a 6. E esta é a quinta mensagem sobre o tema: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E graças a Deus que nós estamos participando deste reinado agora, né? Estamos reinando com Cristo. E haveremos de reinar por toda a eternidade no corpo de glória, né? Todos acharam? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito continue falando ao nosso espírito e nos dando discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus justo, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus bendito. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, no Teu santuário. Apesar das dificuldades, apesar da chuva, apesar das enchentes, nós conseguimos chegar aqui no Teu santo templo para ouvir a Tua voz, para alimentar o nosso espírito com um alimento sólido, para crescer um pouco mais no conhecimento pleno da Tua palavra, para que a nossa vida esteja verdadeiramente edificada sobre rocha, sobre um fundamento sólido de ouro, de prata e de pedras preciosas. E nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui. Então fala, Senhor, à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala aos teus eleitos, fala às tuas pedras que vivem, e usa-me como teu pastor, usa-me como instrumento da tua santa vontade. Que o teu Espírito me dê inspiração, que o teu Espírito me dê capacidade, Senhor, para proclamar a tua palavra, para explanar a tua palavra aos teus escolhidos com verdade, para que o teu nome seja glorificado, Jesus, através de tudo aquilo que for proclamado deste altar. Eu te peço e te agradeço de antemão, em nome do Senhor, e que toda a igreja diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, amados de Deus, olha, graças a Deus que hoje, todos nós da graça de Deus, todos nós que já temos olhos iluminados, todos nós que já temos o privilégio de conhecer as verdades eternas de Deus, que nós hoje não somos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, coisa que acontecia conosco antes da revelação da graça de Deus. Porque antes de Deus nos revelar a graça, antes de Deus iluminar os nossos olhos, olha, irmãos, nós críamos em qualquer ensinamento que nos fosse dado. Qualquer coisa que nos ensinasse, nós dizíamos amém, nós acreditávamos. Se fosse um ensinamento verdadeiro, nós críamos. Se fosse um ensinamento falso, nós críamos também. E por que nós éramos assim? Por que nós éramos como meninos, como Paulo diz? Por que nós nos deixávamos levar por qualquer vento de doutrina? Porque
Nunca ninguém nos ensinou a termos o hábito que aqueles irmãos de Bereia tiveram no passado. Nós nunca tivemos o hábito de vir à Bíblia, de vir às Escrituras, conferir se aquilo que estavam nos ensinando, se era de fato e de verdade, de acordo com a palavra de Deus. Eu mesmo, particularmente, olha, eu passei toda a minha vida crendo que era possível um filho de Deus perder a sua salvação, que era possível uma pessoa ser crente em Jesus, estar nas mãos de Deus hoje, e amanhã, por um motivo qualquer, ela ser lançada nas profundezas do inferno. Eu passei anos da minha vida crendo em corrente de libertação. Eu acreditava piamente que o homem tinha livre-arbítrio, que Deus tinha que submeter à vontade do homem. Ora, se eu tivesse tido alguém que me orientasse naquela época, para que eu procedesse como os crentes de Bereia procederam, eu não teria crido em tantos ensinamentos errados. Eu teria percebido com muita clarividência que aquilo que os homens me ensinavam não era a verdade da palavra de Deus. Mas eu não fiz isso, como você também não fez. Pastor, como é que os crentes de Bereia fizeram? Vamos ver isso na Bíblia mais uma vez. Abra, por favor, aí agora. No livro de Atos dos Apóstolos. Olha, se todo crente em Jesus foi ensinado a fazer isto aqui, ele nunca vai crer em mentiras. Atos capítulo 17. Oh, coisa triste é você crer numa mentira, né? Pensando que aquela mentira é uma verdade. Olha só. Atos capítulo 17. Versículo 10 em diante, diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Quer dizer que Paulo chegou lá nessa cidade de Bereia, Paulo e Silas, eles foram para a sinagoga e eles começaram a pregar as verdades eternas de Deus, começaram a proclamar a palavra do Senhor Jesus Cristo. O povo de Bereia recebia a palavra que Paulo pregava com toda avidez, mas o que eles faziam? Examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, como Paulo estava pregando. Olha, vamos trazer isso para os dias de hoje, meus irmãos. Se eu tivesse naquele tempo, há tempos atrás, feito isto aqui, quando alguém chegou para mim e disse: o Filho de Deus perde a salvação, eu disse: espera aí, deixe-me ver na Bíblia se perde salvação. Eu teria visto que aquilo era um ensinamento errado, porque a Bíblia diz que das minhas mãos ninguém os arrebatará. Eu dizia: não, isso aqui não é verdade, isso aqui não está de acordo, com as escrituras. Foi isso que os crentes de Bereia fizeram. Se alguém dissesse: o homem tem livre-arbítrio, é o homem que manda em Deus, Deus tem que submeter à vontade do homem, e eu tivesse vindo para a Bíblia, eu encontraria na Bíblia a verdade. Qual é a verdade da Bíblia? Jesus disse o quê? Não fostes vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós outros. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então eu teria visto a verdade de Deus. Irmãos, por não fazer isto, é que muitos crentes, a grande maioria do povo de Deus, tem crido em ensinamentos mentirosos, tem crido em mentiras, acreditando piamente que aquela mentira ali é uma verdade. Você vê, a mesma coisa tem acontecido em relação à segunda vinda de Cristo. A mesma coisa. A maioria do povo de Deus, independente de denominação, eles desconhecem completamente o que é que as Escrituras dizem a respeito da segunda vinda de Cristo. A maioria desconhece isto aqui. Então, como o povo de Deus desconhece, quando se levanta alguém e diz que Jesus vai voltar, mas que Jesus primeiro vai reinar neste mundo durante 1000 anos, então todo mundo diz amém, todo mundo passa a acreditar nesse tipo de ensinamento. Todo mundo acredita nisto. Eu disse aqui hoje de manhã que a maioria do povo evangélico crê
que Jesus vai voltar, que Jesus vai reinar durante 1000 anos nessa terra. Eles creem que nesta segunda vinda haverá uma primeira ressurreição. Primeiro vão ressuscitar os mártires, vão ressuscitar uma parte dos filhos de Deus, eles vão receber um corpo glorificado, eles virão junto com Cristo e eles vão reinar com Jesus durante 1000 anos aqui neste mundo. Aí diz assim: não, pastor, isto aí é a primeira ressurreição. Depois dos 1000 anos, então haverá uma segunda ressurreição. Nesta segunda ressurreição, aqueles que não participaram da primeira, aqueles que não tiveram o privilégio de vir com Jesus, vão ressuscitar. E depois haverá uma outra ressurreição, né, dos ímpios, que serão julgados e lançados no inferno. É isto que se ensina e é isto que o povo de Deus tem crido. Aí você diz: pastor Carlos Magno, onde é que os pastores foram buscar, de onde eles foram tirar esse tipo de ensinamento para transmitir para o povo de Deus? De onde é que eles foram tirar isso, pastor? Olha, dos livros escritos pelos pregadores americanos. Você sabia que é desses livros que eles foram tirar? É verdade, a maioria dos pregadores atuais são pregadores de enlatados. Eles não buscam na Bíblia discernimento, eles não buscam em Deus o ensinamento da verdade. O que eles fazem? Eles correm para as livrarias, aí eles compram os livros escritos por pregadores americanos, na sua grande maioria. Aí eles começam a ler aqueles livros, eles começam a ver o que os pregadores americanos ensinam, o que eles pensam, e eles começam a transmitir nas suas igrejas os mesmos tipos de ensinamento, como se fosse papagaio. O papagaio, ele ouve uma coisa e ele repete, sem saber o que ele está repetindo, sem saber o que ele está falando. Eu disse aqui de manhã, irmãos, a maioria dos livros escritos pelos pastores americanos não são livros religiosos. Não são livros que tratam de temas espirituais. Eu digo para você que são livros que tratam de ficção científica. Agora, como o restante dos pregadores do mundo inteiro, eles leem esses livros e eles buscam, né, inspiração e buscam conteúdo para as suas mensagens nesses livros. E como eles não têm o cuidado de conferir na Bíblia para ver se as coisas são de fato assim como eles dizem, como eles escrevem, então o que acontece? A maioria dos pregadores começa a transmitir para o povo de Deus não a verdade da palavra, não a verdade sagrada, mas eles começam a transmitir para a igreja ficção científica. Imaginar que Jesus vai voltar e que Jesus primeiro vai reinar durante 1000 anos neste mundo e que nesta segunda vinda Jesus vai amarrar o demônio, vai amarrar Satanás, para que Satanás não mais engane as nações. Irmãos, isto é pura ficção científica, porque a Bíblia diz que ele já fez isto. Quando ele veio na primeira vez, ele fez uma obra completa. Ele amarrou o diabo, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, ele colocou os demônios em algemas eternas. Então, quando se diz que ele vai fazer isso de novo na sua segunda vinda, isso passou a ser uma ficção. Você imaginar Jesus voltando segunda vez para reinar 1000 anos nesta terra, para combater os seus inimigos. Você imaginar Jesus voltando outra vez para suportar a ofensa dos homens, para suportar a ofensa à sua soberania, né? Combater outra vez os seus inimigos, os seus adversários. E tudo isto num cenário onde se misturam pessoas num corpo glorificado com pessoas ainda num corpo de pecado, num corpo de carne. Isto é uma pura ficção científica. E vou dizer para você, isto é ficção da melhor qualidade. Por isso, irmãos, que você não encontra respaldo para esse tipo de ensinamento em nenhum livro da Bíblia Sagrada. Em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar respaldo para esse tipo de ensinamento. Eu já mostrei aqui nos cultos passados, este é o 5º culto, não é isso que nós fazemos sobre esse tema, que Jesus ensinou sobre 2 ressurreições. Ele disse: a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, é aquela que acontece quando um filho de Deus ouve a palavra, crê, então ele passa da morte para a vida. E ele disse: a segunda ressurreição é quando todos que estiverem nos túmulos, tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo, vão ressuscitar, vão sair dos túmulos. A Bíblia só fala de uma ressurreição física. E esta ressurreição única
ela acontecerá tanto para os santos de Deus, como para os filhos do diabo, para os ímpios. A Bíblia anuncia, na realidade, esta segunda vinda de Jesus numa manifestação plena de poder, numa manifestação plena de glória, mas ela diz que ele virá a segunda vez para reinar com o seu povo para sempre, numa nova terra, onde haverá um novo céu, onde haverá uma nova terra. Só que este final glorioso, ele acontece quando? Depois que o Senhor houver destruído todo o principado, toda a potestade e todo o poder. Só depois que ele colocar os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés, só depois que ele destruir o último inimigo, Paulo disse que é a morte, aí é que este final glorioso, sabe, acontecerá aqui na terra. Aí é que o reino eterno de Deus vai se estabelecer neste mundo. Só depois disto. Você quer ver o apóstolo Paulo falando sobre isto? Veja, por favor, 1 aos Coríntios. Vamos ver com palavras bíblicas, né? Para depois dizer, isso é o que o pastor Carlos pensa, né? Mas o pastor ali da esquina diz que é diferente. O outro ali da frente diz que é outra história. Não, não é o que eu penso, não. É o que a Bíblia diz. Eu quero que você faça como os crentes de Bereia. Para você dizer, é verdade, o que o pastor está dizendo aí é o que está na Bíblia Sagrada, né? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Por favor. Versículo 24 em diante. Olha o que diz aqui o apóstolo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Paulo está dizendo o quê? Convém que ele reine. Convém que o Senhor reine até que tudo isto ocorra de uma forma definitiva. Ele está dizendo, olha, é importante, convém que ele esteja reinando, até que ele ponha todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés, até que ele destrua o último inimigo, que é a morte. Então, convém que ele reine quando? Na segunda vinda, durante 1000 anos? Não, convém que ele reine hoje. Convém que ele reine agora, nesta era da igreja. Esta era que nós vivemos, meus irmãos, desde a primeira vinda de Cristo e até pouco antes da sua segunda vinda, é que são esses 1000 anos que João está se referindo aqui, numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada. Veja mais uma vez, por favor, em Hebreus, para que você não tenha dúvidas quanto a isto. Hebreus, capítulo 10. Você vai ver que quando ele diz, convém que ele reine, Paulo está dizendo, convém que ele reine agora. Ele não está dizendo, convém que ele reine quando ele vier, passe 1000 anos reinando, combatendo os inimigos, e fazendo isso, fazendo aquilo, e amarrando Satanás de novo. Não, absolutamente não. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quer dizer que, a partir do momento que Jesus ressuscitou, a partir do momento que o Senhor subiu aos céus, a partir do momento que ele assumiu a plenitude do poder e da glória, o que Paulo disse? Ele está aguardando, a partir desse momento, daí em diante, ele passou a aguardar que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quer dizer, tudo isto acontece ao longo desta era da igreja. Ao longo desta era da igreja, os inimigos de Cristo estão sendo postos por estrado dos seus pés. Só que isto vai acontecer de uma forma definitiva no dia do juízo final. Você está compreendendo? De uma forma final, de uma forma definitiva no dia do juízo final. Por exemplo, ele amarrou Satanás na sua primeira vinda, para que ele não mais enganasse as nações. Mas ali não foi a destruição final de Satanás.
A destruição final de Satanás não é quando ele é lançado no abismo, é quando, no dia do juízo, ele for lançado aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Então acontece hoje, mas acontecerá de uma forma definitiva no dia do juízo. Vamos entender isso biblicamente. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Versículo 7. Página 403 da minha Bíblia. Veja aqui o que é que fala. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, a era da igreja, está vendo? Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, a igreja, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quer dizer, no final desta era da igreja, um pouco antes do dia do juízo, um pouco antes de todos os mortos ressuscitarem dos túmulos, então Satanás é solto, ele sai e reúne todos os seus seguidores, ele reúne todos os filhos dele, ele reúne todos os asseclas dele, e ele faz uma última investida contra os santos de Deus, contra a igreja. Só que, neste pouco tempo que ele é solto, e nessa última investida que ele tenta contra a igreja, neste momento cruciante, haverá uma intervenção divina. Deus vai intervir de uma forma sobrenatural, vai cair fogo dos céus e vai consumir todos aqueles que vinham com Satanás para tentar enfrentar a igreja. Agora sim, depois disto, aí o cenário está preparado para o dia do juízo, para o dia da ressurreição dos mortos. Você quer ver como é isto? Veja o versículo 11. Olha o versículo 11. Depois disso o cenário está pronto. João diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Quer dizer, qual foi a visão que João teve? Ele diz: olha, eu vi os mortos, os grandes, os pequenos. Quer dizer, isso simbolizando todos, né? Postos em pé diante do trono. Esta expressão, volto a dizer para você, os grandes e os pequenos, é usada por João para dar a ideia de uma totalidade e de uma universalidade. É isso por isso que ele fala grandes e pequenos. Ou seja, ele está dizendo: olha, todos os mortos, tanto os filhos de Deus como os filhos do diabo, de todas as nações da terra e de todos os tempos, estão ali em pé, diante do trono de Deus. Irmãos, isto aqui é exatamente o cumprimento daquilo que Jesus já havia predito lá atrás, durante o ministério terreno dele. Vamos ver isto. No livro de João. João capítulo 5. Versículo 28 e 29. Olha só. Jesus disse assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ele diz: olha, não se admirem de eu ter falado a vocês dessa ressurreição espiritual que vai acontecer com os filhos de Deus, né? Porque vai vir uma hora que vai acontecer algo mais espetacular, vai acontecer algo mais tremendo. Vai vir uma hora que todos que estiverem nos túmulos, todos quem? Tanto os filhos de Deus como os filhos do diabo, vão ouvir a voz de Deus, e eles vão sair dos túmulos. Os que tiverem feito bem, ressuscitarão,
para a ressurreição da vida. Os que tiverem vivido uma vida de iniquidade, os filhos do diabo, ressuscitarão para a ressurreição do juízo. É a mesma coisa. Agora, eu já expliquei aqui à igreja que o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, por uma vontade de Deus, por uma vontade divina, num período, meu irmão, em que a igreja estava sofrendo terríveis perseguições, no momento em que muitos crentes se convertiam, e muitos pagavam com a própria vida, muitos estavam sendo martirizados, muitos estavam sendo mortos por causa da sua fé. O objetivo principal de João escrever esta revelação de Deus era consolar a igreja naquele momento, era exortar a igreja, era encorajar a igreja naquele momento tão difícil. Você veja que quando João fala da primeira ressurreição, lá em Apocalipse 20, versículo 4 a 6, quando ele fala da primeira ressurreição, ele dá uma ênfase toda especial a quem? Aos filhos de Deus. A única citação que João faz dos filhos do diabo é para dizer o quê? Os restantes dos mortos não reviveram. Ele só fala isso, olha, ele está falando dos filhos de Deus. O restante não participou da primeira ressurreição, não recebeu o Espírito Santo, não reinaram com Cristo durante os 1000 anos. É a única coisa que ele fala. Nesse texto aqui, quando ele fala da segunda ressurreição, a ressurreição dentre os mortos, veja que o procedimento de João é exatamente o mesmo. Ele está dando ênfase aqui, que os filhos de Deus estão diante do trono, e que cada um deles foi julgado segundo as suas obras. Não é que os filhos do diabo não estejam ali também, estão também, mas ele não está preocupado de falar dos filhos do diabo, ele está preocupado em trazer consolo para a igreja, e mostrar para a igreja que quando você vive uma vida piedosa, quando você não se submete à besta, por você ter sido fiel ao Senhor Jesus, por você ser um eleito, por você ser um predestinado, por você ser um escolhido, mesmo que você tenha pago com a tua própria vida, haverá um momento que tu vai receber de Deus a recompensa maior. Então esta é a preocupação do apóstolo. Então, os filhos de Deus estão diante do trono, e cada um desses filhos de Deus foi julgado segundo as suas obras. A única citação que João faz aqui dos filhos do diabo é para dizer o quê? Que eles foram lançados para dentro do lago de fogo. Por que foram lançados? João diz, porque não foram achados inscritos no livro da vida. Você está compreendendo? Ele está mostrando para a igreja a recompensa maior. Ele está mostrando para a igreja o quanto será glorioso nesse dia do juízo. Ele está mostrando para a igreja que há um galardão especial que aguarda todo o povo de Deus. Que nós não devemos estar preocupados com as circunstâncias passageiras deste mundo. Porque há uma vida eterna pela frente, onde nós reinaremos com Deus para todo sempre. Agora, João diz aqui no texto que eles foram julgados segundo as suas obras. Ele diz, segundo aquilo que se achava escrito onde? Nos livros. Se achava escrito no livro. Pastor, para que foi feito este julgamento aqui? E cada um deles foi julgado segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Será que esse julgamento, pastor, como se ensina em muitas igrejas, é para Deus decidir quem vai ser salvo e quem vai ser condenado? Não. Absolutamente não. Porque a salvação, a vida eterna com Deus, não depende das obras de ninguém. Não depende das tuas obras, não depende da minha. Nem nunca dependerá. A salvação é um ato da soberania de Deus. Olha, no momento que todos os mortos estiverem em pé diante do trono de Deus, irmãos, o destino eterno desses mortos aqui, tanto dos filhos de Deus como dos filhos do diabo, já está decidido de antemão. Há muito tempo, não é decidido naquela hora, não. Não vai ser decidido pelo que a pessoa viveu durante a vida, pelas obras que ela fez, absolutamente não. Deus já decidiu de antemão. Pastor, qual é o destino que Deus soberanamente reservou, decretou, determinou para os seus filhos amados? Qual é esse destino, pastor? Durante toda a eternidade. Vamos ver. 2 Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo, a igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Página 323 da minha Bíblia.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Preste atenção aqui. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o batismo nas águas para a salvação. Não, Deus vos escolheu desde o princípio. Para quê? Para ser lançado no inferno no dia do juízo? Não. Para o demônio vir e entrar com mais sete, de tomar a pessoa das mãos de Jesus e ir para o inferno? Não, não. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos predestinou para o inferno. Jó disse, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo tentou frustrar, mas não pode frustrar os planos de Deus. Então, aquilo que Deus escolheu de antemão, aquilo que Ele determinou de antemão desde o princípio, se manifesta de uma forma concreta, num primeiro estágio, quando nós estamos nesta terra, num corpo de carne, através da santificação, Espírito com E maiúsculo, a santificação que o Espírito imputa ao teu Espírito e a fé que você passa a ter na verdade da palavra. Agora, esta santificação, esta salvação, esta vida eterna, ela vai se manifestar de uma forma definitiva para todo sempre, quando nós ressuscitarmos dos túmulos. Ele diz o que? Todos vão ressuscitar. Olha, haverá uma hora que todos que estiverem no túmulo vão ouvir a voz de Deus e sairão dos túmulos. Então, nesta hora, que é no dia do juízo, então esta salvação, esta vida eterna, vai se manifestar de uma forma definitiva, quando todo filho de Deus receber um corpo glorificado. Aí se manifesta de uma forma definitiva. Então, eu estou mostrando para você que a salvação, meus irmãos, é um decreto soberano de Deus. E este decreto que Deus baixou soberanamente, Ele o fez desde a eternidade. E é um decreto soberano de Deus para quem? Para todos os homens? Não. Somente para os seus filhos. Por isso que em Efésios, capítulo 1, Efésios eu falei, capítulo 1, versículo 4, veja o que diz aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante... Você vê? Quer dizer, esta escolha que se manifesta hoje na vida dos eleitos de Deus, cada um ao seu tempo, através de Jesus Cristo, que se manifesta hoje através de Cristo, olha, ela já foi feita por Deus desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, se manifesta em Cristo. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Veja só, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo, para Timóteo, é uma das epístolas pastorais, capítulo 1, versículo 9 e 10. Veja o que diz aqui o Espírito. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Quem é que nos salvou? Deus. Quem é que nos chamou? Deus. Com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Olha, não dependeu das nossas obras, né? Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Quer dizer, aquilo que Deus determinou graciosamente, soberanamente, antes dos tempos eternos, foi manifestada de uma forma concreta, a partir do aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém? Você está compreendendo? Você está acompanhando o raciocínio? Olha só, Pedro também fala disto. Pedro também fala disto aqui. Vamos ver, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21.
Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que ocorreu no Calvário já era do conhecimento prévio de Deus. Por que já era do conhecimento prévio, pastor? Porque Deus já havia determinado que tudo aquilo aconteceria desde antes da fundação do mundo. Já havia uma determinação de Deus. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Deus já sabia que ia colocar os filhos dele no jardim do Éden, que Satanás ia fazer o que fez. Deus já sabia que tudo isso ia ocorrer e que ele já tinha providenciado a provisão para aquela morte espiritual que aconteceu lá no Éden, o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então o sangue conhecido com efeito desde a fundação do mundo. Diga graças a Deus por isso. Então, tudo que Deus havia predestinado antes da fundação do mundo, grave bem essa frase aqui, se tornou realidade, se materializou nos fins dos tempos por amor dos eleitos dele, por amor dos filhos dele. Agora, pastor, o irmão já mostrou aqui qual é o destino que Deus determinou, né, para todos os seus filhos eternamente. O irmão poderia mostrar qual é o destino que Deus soberanamente reservou de uma maneira eterna para os filhos do diabo? Vamos ver isto. Em 1 de Pedro mesmo, só você virar uma página à frente, no capítulo 2, versículo 8, Pedro diz assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas neste mundo que são desobedientes, que tropeçam na palavra, mas a Bíblia diz que para isto eles foram postos nesse mundo. Quem é essa gente? Paulo disse: vasos de ira preparados para a destruição, para a perdição. Os filhos do diabo, os vasos de desonra, né? Olha aqui o destino eterno. Para isto também foram postos, viu? Judas, antes de chegar em Apocalipse, tem a epístola de Judas. Vamos lá. Judas, versículo 4. Judas só tem um capítulo, né? Então ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, se introduziram na igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estrelas errantes. Quando a Bíblia fala de estrela, está falando de quê? Anjos. Satanás, com a sua cauda, o dragão, arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Não eram essas estrelas aí que ficam de noite, não. Os anjos, uma terça parte dos anjos de Deus. Então, quem são as estrelas errantes? Quem são os anjos errantes? Aquela uma terça parte que Satanás arrasta com sua cauda e que aprove a Deus que eles também, a partir de Caim, passassem a ter um corpo de carne semelhante ao dos filhos de Deus. Só que, o que está reservado para ele? A negridão das trevas para sempre. Versículo 19. São estes os que promovem divisões,
sensuais, que não têm o Espírito. Olha só, qual é a característica deles? Eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição qual é? A ressurreição espiritual. Amém? Veja lá em João, vamos voltar um pouquinho lá, só para a gente ilustrar isso aqui. Para ficar bem marcado na tua mente isso, né? João capítulo 5, versículo 24. Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Está falando de quê? De mortos espirituais. Haverá uma hora que eles vão ouvir a voz do Filho de Deus, e ele diz, e esta hora já chegou, e todos que a ouvirem, viverão. Quem são esses todos que ouvem? Os predestinados. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é que ouve a voz? Todos os homens? Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? Vamos continuar. Romanos, epístola de Paulo à igreja de Roma. Romanos capítulo 9, versículo 22. Quando você fala dessas verdades hoje, olha, a maioria do povo de Deus diz assim, mas não pode, como é que pode? Esse pastor está pregando heresia, como é que ele diz que há um povo que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo, que Deus já decretou que aquele povo seria salvo, e que há um povo nessa terra que Deus já decretou? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Não pode, isso é uma injustiça. Não, vamos ver se pode ou se não pode. Versículo 22, Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para petição? Quer dizer que há neste mundo o quê? Vasos de ira que foram preparados para petição. O que está reservado para eles é a negridão das trevas. Está compreendendo isto? Vamos continuar. 2 Tessalonicenses, por favor. 2ª epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz aqui. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Tem coisa mais clara do que isto? Quem são esses que sofrerão penalidade de eterna destruição, que serão banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos, no seu povo, nos seus escolhidos, para ser admirado em todos que creram, as suas ovelhas, naquele dia, no dia do juízo? Quem é esta gente aqui? Os filhos do diabo. A Bíblia chama vasos de ira preparados para a perdição, vasos de desonra. A Bíblia diz é o joio, filhos malditos, chama de cabritos, chama de estrelas errantes, chama de homens perversos e maus, de falsos profetas e etc, 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 etc. Amém? No livro do profeta Isaías, vamos agora ao Velho Testamento, ao Velho Pacto. Veja que eu estou te mostrando um contexto da Bíblia. Eu não estou aqui, sabe, pegando um versículozinho isolado e criando uma história em cima. Eu estou te mostrando o contexto da palavra. Isaías, capítulo 34, versículo 5. Diz assim a palavra: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Ah, quer dizer que é um povo que Deus destinou para quê? Para a destruição. São os filhos malditos.
São os filhos do diabo, é a semente da perdição. Então, irmãos, agora, diante de tudo que nós já explanamos, nós podemos discernir para que é que serve aquele julgamento que acontecerá com cada filho de Deus quando estiver de pé posto diante do trono. Para que é que serve? Vamos lá. Vamos a 2 Coríntios. Vamos discernir isto. 2 Coríntios, para que serve? João disse, e cada um deles será julgado conforme as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros, né? Vamos lá ver. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz aqui o apóstolo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo se importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui tem 2 aspectos. Os filhos de Deus, eles vão receber galardão. O que é esse galardão que o filho de Deus vai receber? Bom, em primeiro lugar é a vida eterna. Esse é o galardão principal, é a vida eterna. Mas ele vai receber um galardão, ele vai receber uma recompensa, ele vai receber uma posição no reino eterno de Deus. A posição que ele vai ocupar no reino eterno, que vai se estender por toda a eternidade entre Deus e seus filhos, de acordo com o bem ou o mal que ele tiver feito por meio do corpo, durante a sua existência terrena. E isso vai estar registrado aonde? Nos livros. E aí eu pergunto, presta atenção agora, irmão amado, irmã em Cristo, com que é que você tem gasto a tua vida? Com que é que você tem gasto as tuas energias? Com que é que você tem gasto o teu tempo neste mundo? Você tem gasto a tua vida em prol do reino de Deus? Você tem gasto as tuas energias em prol do reino? Você tem gasto o teu tempo em prol do reino de Deus? O único tempo que você gasta em prol do reino é vir à igreja, ficar 2 horas num culto e acabou, e fim da história. Tudo isso está sendo registrado nos livros. Em favor de que você tem usado as tuas energias, tanto as tuas energias físicas como as tuas energias mentais? Eu pergunto mais: quais são as motivações que têm dominado a tua vida? Quais são as motivações? Quais são os desejos, meus irmãos, que hoje têm dominado o teu coração? Medite sobre isto. Olha, quanto do teu tempo, quanto do teu dinheiro, quanto dos teus bens você tem empregado em favor da obra de Deus? Existe uma obra grandiosa para ser feita, um trabalho imenso, monstruoso, dificílimo, pesadíssimo, e você faz parte desse trabalho. Você tem uma incumbência, você tem uma responsabilidade de participar disto. E eu pergunto outra vez: quanto do teu tempo você tem gasto em favor da obra? Que participação você tem tido no reino de Deus? Quanto do teu dinheiro tu empregas em favor da obra de Deus? Os teus bens? Olha, é de conformidade com essas coisas que eu estou perguntando a você, que nós seremos julgados para recebermos galardão. É de conformidade com essas coisas que Deus vai determinar qual é a posição que eu, que você, que o outro irmão ali, vamos ocupar nesse reino eterno. Quando nós reinaremos com Deus num corpo glorificado por toda a eternidade, quando haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Então, o julgamento dos filhos de Deus é para receber uma recompensa, é para receber um galardão, é para Deus determinar qual é a posição que tu vais ocupar no reino. Está compreendendo? E nós vamos ter muita surpresa nesse julgamento, viu? Olha o que nós vamos ter de surpresa, meu irmão. O que tem de gente que vai receber um galardãozinho desse tamanho. Para você enxergar o galardão, vai pegar uma lupa daquela gigante da NASA, sabe? Aquela que é para ver estrela. Senão não enxerga o galardão que o sujeito recebeu. Tem gente que vai receber uma recompensa enorme.
Sabe? Porque quando abrir os livros, vamos lá ver, abre aí o livro, a irmã fulana de tal, a irmã Maria fulana de tal, está lá, oh minha irmã, quantas obras boas, que coisa maravilhosa, como você se empregou na obra de Deus, como você gastou tua vida, os teus bens, o teu dinheiro, o teu tempo, as tuas energias, a tua sabedoria, os teus talentos, os teus dons, abra aí agora outra página, agora é a tua vez, vem aqui, o irmão Francisquinho da Silva, a irmã Francisquinho da Silva, meu irmão, só tem uma linha das boas obras que você fez. Agora as más obras, olha, não vinha à culto da igreja, não estudava a Bíblia, não orava, não se envolvia com a igreja, não gastava as suas energias em favor da obra, né? não empregava o seu talento, não empregava o seu dinheiro, não empregava os seus bens em favor do reino, empregava em favor de qualquer coisa deste mundo, não em favor do reino. Então, olha, você vai ter uma posiçãozinha pequenininha no reino. Olha lá, ocupa lá a tua posição. O outro, uma posição de destaque. Qual será a posição que Deus vai colocar você no reino eterno? Se você estivesse agora de pé diante do trono e se abrisse os livros e fosse ver as boas obras que você tem praticado enquanto neste corpo de carne, será que elas iam prevalecer sobre as más obras? É para pensar, né? Agora, veja por favor, lá em Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Eu falei para você que o galardão principal é a vida eterna, né? Porque galardão significa recompensa. É a recompensa que você vai ter, né? Tanto os filhos de Deus vão receber uma recompensa, como os filhos do diabo também. Pastor, vamos ver isto. Vamos lá, Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Jesus disse assim a João: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora Jesus está falando do galardão como uma recompensa que os mortos que saíram do túmulo vão receber conforme as suas obras. Então os ímpios, os filhos do diabo, esses que aqui no versículo 11 ele chama de injusto, ele chama de imundo, eles vão receber como recompensa dos seus males, eles vão receber como recompensa da sua vida de iniquidade aqui na terra, o quê? A morte eterna. Serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, diz a palavra, né? Agora, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, aqueles que ele chama aqui de justo, de santos, vão receber como recompensa dos seus bens, como recompensa da vida de santidade que eles viveram aqui nessa terra, a vida eterna com Deus. Amém, meu irmão? Pastor Carlos Magro, se o apóstolo Paulo afirma que todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo, eu pergunto para o pastor, e aqueles que ainda estiverem vivos, pastor, como é que vai ser com eles? Quando chegar o dia desse juízo final, né, os mortos ressuscitam, comparecem diante do trono, cada um é julgado conforme as suas obras, e os que estiverem vivos ainda nesta época, como é que vai acontecer com eles? Boa pergunta. Vamos à Bíblia, 1 aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Posso ler? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, num corpo de glória, e
nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Transformados em quê? Também num corpo de glória, também num corpo incorruptível, semelhantes a eles. Amém? Diga graças a Deus. Veja também, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Deixa eu primeiro explicar uma coisa para você. Olha, este verbo dormir, que é usado aqui nas Escrituras, não está, isso aqui não é uma doutrina, não está dizendo que quando a pessoa morre, o espírito fica dormindo. Você sabe que é ensinado isso, né? Não, quando morre, o espírito fica dormindo até o dia da ressurreição, até o dia do juízo. Não, senhor. Deus não é Deus de mortos e nem tampouco de dorminhocos. Ele é Deus de vivos. É, porque fala que eles ficam dormindo. Deus é um Deus de dorminhoco, um bando de gente dormindo, um bando de espírito dormindo. Não, irmãos, isto aqui é usado como um eufemismo. Isso aqui é um eufemismo para indicar a morte física. Você vê que ele disse lá em 1 Coríntios, né? Nem todos dormiremos. Ele está dizendo que nem todos morreremos. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados. Entendeu? É um eufemismo para indicar a morte física. Aqui Paulo não está ensinando que o espírito fica dormindo. Não, isso aí é ficção que muitos pregadores criam, né? Não. Então, continuando a leitura, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Não vai trazer um monte de gente dormindo, um monte de gente. Paramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que já morreram, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está ensinando aqui, pastor? Paulo está ensinando que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos crentes que ainda estiverem vivos acontecerá no mesmo evento. Ele só disse: olha, de modo algum nós precederemos os que dormem, os que já morreram. Primeiro Deus ressuscita os que já morreram, né? Depois nós, os que ficarmos, os que estão vivos, seremos arrebatados, seremos levados, juntamente com quem? Com eles, com os que ressuscitaram no corpo de glória. Todo mundo junto, é tudo no mesmo evento, sabe? É tudo na mesma hora, né? Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, os crentes que já tiverem morrido ressuscitarão primeiro, depois aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados, serão levados juntamente com eles, com os que ressuscitaram dentro do morto. É tudo no mesmo evento, tudo no mesmo momento, para o encontro do Senhor nos ares, onde todos estarão diante do tribunal de Cristo. Este encontro com o Senhor nos ares é exatamente aquele momento que nós lemos ainda há pouco aqui, lá em Apocalipse, quando João diz: vi todos os mortos em pé diante do trono do Senhor. Naquele momento, os eleitos de Deus, os predestinados, eles vão receber o galardão, eles vão receber a recompensa da vida eterna, estarão para sempre com o Senhor. Estarão para sempre com o Senhor onde? Responda. Hã? Ué, não é nos céus não.
Porque dizem, estarão para sempre no céu. Nós vamos morar no céu. Vai vir a nova Jerusalém, uma cidade de ouro. E os crentes, coitadinhos, ficam crendo nessas ficções científicas, né? Vamos andar em ruas de ouro, ruas de prata e não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu, esta cidade que João viu descer dos céus é a igreja. Então, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aonde? Vamos lá em Apocalipse. Volta lá para a gente fechar a mensagem. Apocalipse 20. Olha só. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Né? Então ele viu essa visão. Se abriram livros, depois outro livro, o livro da vida, foi aberto. O que é que determina quem vai para a vida eterna e quem vai para a condenação eterna? Versículo 14. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Escrito no livro da vida desde quando, pastor? Porque eu ouço dizer, pastor Carlos, que o nome é escrito no livro da vida quando a pessoa aceita Jesus. Eu ouço dizer que é quando batiza nas águas. O outro ali já diz que é quando batiza com o Espírito Santo. Quando é que o nome é escrito no livro da vida? Vamos ver. Apocalipse, este mesmo livro, volte um pouquinho atrás. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O nome foi escrito no livro da vida desde quando? Desde a fundação do mundo. Ele diz, olha, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão com a besta que era e não é, mas aparecerá. Que é um sistema religioso do antigo. Quer dizer que há pessoas nesta terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quem são eles? A semente da perdição, os vasos de ira, os vasos de desonra, o joio, o cabrito, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, não foram achados escritos no livro da vida. O que é que João disse aqui? No versículo 15 do capítulo 20. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os adoradores da besta, os seguidores do falso profeta, das falsas religiões, aqueles que foram postos neste mundo para tropeçar na palavra, para serem desobedientes, para que Deus possa manifestar neles a sua ira e demonstrar o seu poder. E os outros, pastor, estarão para sempre com o Senhor. Aonde? Capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Olha só, os mortos foram ressuscitados, os que não são de Deus, para o juízo eterno, lançado no lago de fogo. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, os eleitos, recebem o galardão da vida eterna. Aí, ali está reunida quem? A igreja, irmãos. A noiva do Cordeiro. Aí João vê a Jerusalém celestial, a igreja, a cidade santa, descendo dos céus, vem na companhia de Deus, né? Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Aonde? No novo céu e na nova terra. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem a morte física, nem a morte espiritual, né? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
toda a primeira criação, a terra se tornou maldita por causa do pecado, né? A morte sobreveio a todos os homens, a morte espiritual, a morte física. Tudo isso agora na nova criação acaba. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Novo céu, nova terra, né? Um novo corpo, não mais um corpo de carne, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, né? Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o povo de Deus não acredita nisso. Fala aí fora para você ver a briga que você vai comprar. Você está louco, isso é heresia, porque o povo de Deus está com a cabeça cheio de fortaleza, cheio de gato, de rato, de largato, que põe na cabeça do povo de Deus. Cheio de sofismas, né? Continuando. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor. Quem é vencedor, diga amém. Aleluia, graças a Deus. Está aqui um adjetivo, viu? Não é que você vai vencer por aí lutando contra o diabo. Tem que vencer, tem que... Batalha espiritual. Não, Senhor. O nosso Deus já pelejou por nós. Isso aqui é um adjetivo. O vencedor, ele poderia ter dito o eleito, o meu filho amado, o predestinado, herdará estas coisas. Que estas coisas? Novo céu, nova terra, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá isso, não haverá filho do diabo, não haverá mais a serpente no paraíso, a terra não é mais maldita. Eis que faço nova todas as coisas. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. E os outros, pastor? E aquela semente da perdição? E o povo que Deus destinou? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Amém? Você sabe por que nós não somos covardes, não somos incrédulos, não somos abomináveis, não somos assassinos, não somos impuros, não somos feiticeiros, não vivemos na idolatria, não vivemos na mentira? Você sabe por quê? Você pensa que isso aí depende de você, depende de mim? Não. Se dependesse de nós, nós estávamos fritos. Nós vivemos uma vida reta nos caminhos de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nossas vidas e nos conduz pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome. Amém? Então, meu irmão, esta é a herança, este é o galardão que está reservada para os filhos de Deus. Uma vida eterna com Deus, no novo céu, na nova terra, para todo sempre. É a volta ao paraíso. Só que agora não vai ter mais a serpente lá. Agora a terra não vai mais se tornar maldita. Agora não haverá choro, não haverá pranto, não haverá doença, não haverá morte, sabe? Todos reinarão para sempre com o Senhor. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus todo.